Eu vou citar 5 erros, né? A gente vai passar aqui por 5 errinhos, 5 falhas que se você corrigir, você vai estar muito, muito, muito mais próximo de dominar o Civil 3D, né? De você também se destacar na carreira, de você crescer na carreira como um projetista no Civil 3D, tá certo? E eu trouxe esses 5 erros aqui para você evitar, justamente evitar esses 5 erros, para que você esteja aí mais próximo de atingir o seu sucesso profissional. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda, né? Que eu sei que muita gente que chega aqui no meu canal do YouTube, ou chega aqui no Instagram, no Facebook, ou chega em qualquer lugar do planeta, não sabe, né, a diferença entre o Civil 3D e os softwares tradicionais. E eu gosto sempre de explicar isso para deixar claro. Por quê? O Civil 3D ele é uma ferramenta para criar projetos. E ele desenvolve vários projetos dentro de um mesmo programa. Ou seja, tanto um projeto único quanto vários projetos são desenvolvidos dentro de um mesmo programa, ou seja, dentro de um único ambiente, né? Então, quando eu estou falando de Civil 3D, eu estou falando de uma ferramenta que a gente chama de multidisciplinar. Alguém já ouviu esse termo aí? Multidisciplinar, ou seja, um projeto multidisciplinar. Eu tenho várias, né, disciplinas de projeto dentro de um mesmo arquivo, dentro de um mesmo software, né? Dentro de um mesmo programa. E isso não acontece em nenhum outro programa. Por quê? Porque na maioria, né, dos recursos que a gente tinha antigamente era, um faz a drenagem, outro programa faz o esgoto, outro programa faz a terraplanagem, outro programa faz a pavimentação, outro programa faz isso, outro programa faz aquilo, né? E cada um fazia uma coisa diferente. E isso faz com que a gente tenha aí uma certa dificuldade, né, para trabalhar aí juntando um projeto com o outro. O erro número um de você usar o Civil 3D, né, ou de não fazer corretamente essa etapa, né, vai te impedir de chegar lá, de dominar essa ferramenta, de se destacar na carreira. E o primeiro erro é você não ter método de trabalho. O que é método de trabalho? A maioria dos profissionais que querem dominar Civil 3D, que querem trabalhar com Civil 3D, que querem trabalhar com projetos de infraestrutura, o que é que geralmente eles fazem? Eles vêm aqui, meu chefe mandou eu trabalhar com Civil 3D agora, o meu patrão agora quer que me obriga a trabalhar com Civil 3D, eu preciso resolver um desafio que eu tenho lá na empresa no Civil 3D. O que é que geralmente faz? Vem aqui e digita assim, ó, Civil 3D download, né? Aí vai baixar o Civil 3D. Aí vem aqui, não consegue baixar, aí começa a bater cabeça, aí beleza. Aí começa a baixar, consegue baixar o Civil 3D. Aí beleza, baixa o Civil 3D, aí você tem ali, por exemplo, um projeto de drenagem para ser feito no Civil 3D. Beleza, aí você vai procurar tutorial na internet, né? Você vai procurar ali projetos de drenagem no Civil 3D, beleza. Você vai começar a procurar ali para tentar descobrir como é que faz, ou ligar para um amigo e perguntar. Só que antes de você entrar na drenagem, existe um passo a passo que você precisa saber, que é a base do Civil 3D, que é a base dele, que é o conhecimento básico que você precisa ter para poder chegar lá no projeto de drenagem e conseguir desenvolver, senão você não consegue, tá? Senão você não consegue desenvolver. Então, quando você não tem método, né? Quando você não tem método, esse é o primeiro erro, né? Quando você não tem método, você não consegue ter performance. Você fica quebrando cabeça. Segundo erro, pular etapas, tá? Eu gosto sempre de mostrar exemplos, tá? Exemplo clássico. O profissional trabalha com projetos de drenagem, com projetos de esgoto. O que vem na cabeça dele? Ele quer aprender logo a trabalhar com projeto de drenagem, com projeto de esgoto. Só que você precisa manusear topografia, superfícies e alinhamentos. Ou seja, para eu trabalhar com um projeto desse daqui de drenagem, por exemplo, tá vendo aqui que você está vendo na minha tela um projeto de drenagem. Você precisa ter uma base, olha só a metodologia, né, que é o primeiro erro ali se você não tiver. Você precisa ter uma base para você dominar os elementos que precedem, né, a drenagem. E são esses elementos, a topografia, os alinhamentos, que são os objetos do Civil 3D, né, que você está vendo aqui na minha tela, os eixos, você precisa trabalhar com ele, tá? E são também as superfícies, né, as curvas de nível. Então, se você reparar aqui na minha tela, você vai ver que você tem aqui as superfícies, né, toda finalizadinha, bonitinha aqui, ó, acabadinha aqui no meu terreno, né, projetado, ou seja, depois que for feita a minha terraplenagem,
certo? E essas superfícies, você precisa entender como que você manuseia ela para que você consiga desenvolver o seu projeto de drenagem. Olha só que interessante. Erro de número 3, usar o Civil 3D em português. Galera, percebe que aqui eu uso o Civil 3D em inglês. Eu sei que tem muita gente que usa ele em português, mas a performance de aprendizado, na minha experiência, não é a mesma, tá? Não é a mesma. Então sempre busque, né, trabalhar com o Civil 3D em inglês. Por quê? Eu vou te explicar, tá? Eu vou te explicar por quê. Porque o Civil 3D, ele não é um software brasileiro. Então a tradução dele não é perfeita. E o correto é você usar ele em inglês, tá? Quando você entra aqui no Civil 3D, ele tem uma série de ferramentas, né? Você fica até um pouco assustado, nossa, por onde eu começo? Mas é porque você ainda não tem uma metodologia clara, né? De onde que você começa a apertar os botões aqui dentro, perfeito? Então, quando você tem uma metodologia clara, isso aqui se torna muito mais fácil, né? Muito mais simples de você chegar lá, tá? De você aprender. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, cada funcionalidade dessa, ela tem um nome próprio. E alguns nomes, beleza, eles têm tradução, né? Eles têm tradução perfeita. Só que outros não têm tradução. E tudo que você for procurar, tudo que você for falar de Civil 3D, 99,9% das pessoas, né, 99,9% das pessoas vão usar o Civil 3D em inglês. O erro de número 4, não usar o pacote gratuito de configurações brasileiras. O que é esse pacote gratuito, né? Esse pacote gratuito, a gente chama ele de Country Kit Brasil. O Country Kit Brasil, se você reparar aqui, ó, ele está em português, né, com a bandeirinha do Brasil aqui. Ele é uma ferramenta que a gente instala dentro do Civil 3D, uma ferramenta gratuita. E essa ferramenta, ela é um pacote de funcionalidades, de configurações, como eu disse, gratuitas, né? Que aceleram e muito a produtividade dentro do Civil 3D. Que aceleram e muito a velocidade, né, para trabalhar com o Civil 3D. Porque ele tem um monte de funcionalidade que já foi criada, tá? Um monte de funcionalidade de automação que já foi criada e que faz com que os nossos projetos saiam muito mais rápidos. Então, por exemplo, eu quero extrair uma nota de serviço. Já tem aqui, ó, um recurso para criar nota de serviço. Eu quero extrair um relatório de estacas, são as coordenadas das estacas. Então eu venho aqui, só mando executar e ele já vai extrair para mim, ó, de todos os eixos, né? De todos os alinhamentos que eu tenho aqui. Ele vai extrair para mim aqui todos os relatórios dessas estacas, ó, em 2 cliques, tá? Em 2, 3 cliques ele já extrai aqui para mim. Então isso facilita demais, né, a produção de relatórios, a produção de nota de serviço, todas as funcionalidades que a gente precisa para executar o projeto, né? Aqui eu tenho mais ainda, né, no Country Kit Brasil. Só que muitas pessoas, né, corretamente o Country Kit Brasil aí para você ter essas configurações aí dentro do seu computador. E olha só, gera o relatório, ó, rapidinho, os relatórios de estacas, né, tudo no esquema, com as curvas. Olha só que maravilha, tudo no esquema, tá? Fácil, 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 fácil mesmo. Tá? Só que muitas pessoas cometem esse erro, né, de não instalar o pacote de configurações brasileiras. E como eu disse, ele facilita muito os nossos projetos, pois ele tem as rotinas automáticas, tem templates prontos também. Ou seja, ele tem um conjunto, né, de funcionalidades ali, de coisas que vão acelerar o seu processo ali dentro do Civil 3D. E tem gente que começa no Civil 3D sem isso e usa o Civil 3D todo desconfigurado, tudo, mas dá um trabalho para configurar, tá? E você tem isso aqui de mão beijada. E o erro de número 5 é não colocar em prática, é o que eu sempre falo, né? Civil 3D, você aprender Civil 3D é igual andar de bicicleta. Não dá para aprender todo dia, mas é preciso praticar todos os dias. Então é o seguinte, quando você vai aprender o Civil 3D, é o que eu falo, não tem necessidade de você querer aprender tudo num dia só. Só que você tem que aprender e praticar todos os dias. Então, olha só, isso aqui, ó, cone de aprendizagem, né? Depois de 2 semanas, né, nós tendemos a nos lembrar de 90% daquilo que fizemos, colocando em prática, simulando uma situação real, uma experiência real e fazendo uma representação dramática, tá? E aí depois vem as outras formas, que é ouvindo, olhando foto, assistindo, tá? Então, quanto menos você pratica, menos você aprende.
tá? Isso é óbvio, isso é um cone de aprendizagem. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, não, né? É um autor lá de 1900 e lá vai batata que descobriu isso daqui. Tá? Então, aprender Civil 3D é a mesma coisa, tá? Aprender Civil 3D é igual andar de bicicleta. Você não aprende todo dia, não dá para aprender todo dia, tá? Mas é preciso colocar em prática todos os dias. Se você não coloca em prática todos os dias, você não aprende. Então, a minha metodologia, né, eu sempre coloco como um pré-requisito mínimo do meu aluno que ele tenha pelo menos o comprometimento, né, de 30 minutos por dia. Rafael, não é pouco? 30 minutos é o mínimo que você tem que ter ali por dia. Mas é bem pouquinho da sua rotina. E assim você consegue chegar lá.